Um Dedo de Prosa, o seu canal no YouTube, traz a cada semana uma nova história. Emoção à flor da pele, para rir, para se emocionar, entender melhor a vida e o seu próximo. Já somos mais de 2.000 inscritos. Agradeço sua participação. Você é nosso maior legado. Continue compartilhando nosso conteúdo. Deixe seu like. Se inscreva se ainda não for inscrito. Acione o sininho para novas notificações. E, se possível, visite nossa loja. Sou Gilvan Mendonça, uma figura um tanto conhecida da cidade. Estou aqui para dar o meu depoimento sobre a minha vida, realização, né? Aquilo que você achar que for melhor aqui para a gente começar esse programa. Bacana, Gilvan. Diz para mim, onde é que você nasceu? Eu sou de Sergipe. Né? Sergipe, viu, Gilvan? Que bacana. Sergipe. Minha mãe é sergipana. Pô, que legal. Bacana, cara. Nasci em Sergipe, só que 2 anos, meu pai veio para Rio Grande da Serra. Na década de 70, né? Comecinho de 70. Meu pai veio para Rio Grande da Serra. Moramos na Vila Conde, na casa de um tio meu, né? Um tio nosso que nos acolheu, irmão do meu pai. Você já veio do Nordeste para cá, de Sergipe para cá, para Rio Grande? É, de Sergipe, direto para Rio Grande da Serra, para casa de um tio meu que morava na rua São Bernardo, ali na Vila Conde. Ele que nos acolheu, né, por um tempo, uns 3 anos, aí depois nós fomos para Santa Teresa. Meu pai, com muito trabalho, muita luta, muita dificuldade, né? Comprou um terreno lá na São Luís, na Santa Teresa, e a minha vida inteira foi lá no Santa Teresa. Eu fui para o Santa Teresa, eu tinha uns 5 anos de idade, e estudei. A minha primeira escola foi o Cassiano Ricardo, porque só tinha o Cassiano Ricardo naquela época. Né? Nós falamos aí que ano? A década de 77, 80, né? Por aí. Bem longe lá, né? Bem longe. Como é que era? Você lembra? Chega a lembrar? Tem idade, né? 2 aninhos, não dá pra lembrar. Eu lembro um pouco, porque lembro da minha primeira professora, a professora Amélia, ela que era... A primeira professora sempre marca, meu. Eu lembro, né? E foi difícil pra mim, porque nós não fizemos o prézinho, não tinha nada disso, né? Não tinha prézinho, não tinha... Então, eu estava começando a pegar no lápis, então para mim foi um tanto difícil. Você vem de um mundo e você é jogado no outro, né? Quantos irmãos você tinha? 6 irmãos comigo, né? Comigo são 6, né? 5 irmãos, comigo 6. Nossa, cara. Tudo homem, né? Minha mãe é uma batalhadora, né? Minha mãe é um exemplo de mulher. Eu falo assim que a minha mãe, porque estava no Nordeste, ela não teve oportunidade de ir para a escola, né? Na roça, tudo no interior. Mas ela era uma pessoa assim fenomenal na questão do cuidado, da criação dos filhos, né? São 6 homens, mas todos aí, ela conseguiu manter todo mundo no bom caminho, no bom, né? Assim, todo mundo ético, todo mundo correto, todo mundo. Então, minha mãe, para mim ela foi uma professora, mesmo não sabendo ler e escrever, né? Então, para mim ela foi uma professora. Essa raiz nordestina, hoje você pensa assim, é muito importante para você, é um legado que passou, como é que é? Não, meu pai até hoje, eu sempre falo com meu pai, né? Meu pai saiu do Nordeste, mas o Nordeste não saiu dele. Que bacana. E nós também, quando nós mudamos para Santa Teresa, era tudo mata, não era como hoje, que várias edificações, um bairro grande. Nós fomos um dos primeiros moradores ali do Santa Teresa. Tinha uns 4 ou 5 moradores do Santa Teresa. Então, quando nós chegamos lá, nós criávamos animal, criamos porco, galinha, chegou a criar alguma cabra, né? Então a gente levava uma vida assim rural. A nossa alimentação era, claro, alguma coisa mais paulistana, porque entrava o arroz, mas era muito... a maior parte das comidas, a nossa vida tinha raiz nordestina, né? Meu pai é sergipano, minha mãe também de Sergipe. Então, a nossa formação, embora aqui em São Paulo, né? Toda a nossa formação, mas a gente não deixa de ter as raízes nordestinas, né? Isso é uma coisa de orgulho, né? Eu me sinto, né? Eu acho que eu tive o privilégio de, quando adolescente, 15 anos, acho que eu tinha 13 anos, voltar ao Nordeste, fiquei quase um ano lá, conhecendo as nossas raízes e tal. Tá, você voltou então. Voltei depois, quando estava adolescente, então assim, a gente tem uma boa recordação, né? E aos 13 anos ali você já estava fazendo ginásio? Já estava. Já estava passando a adolescência, né? Já estava saindo
Então já tinha um senso crítico já ali, informação, etc e tal. Foi aí que, foi a partir dos 14, 15 anos que começou a surgir esse senso, porque nós já estávamos entrando na década ali de 80, que já era a transição, né, do regime ditatorial, o regime militar, para a democracia. Então, eu atingi o finalzinho, assim, quando a lucidez vamos dizer, de um adolescente que está entrando na sua maioridade, foi esse finalzinho aí, né? A década de 80 começou-se a falar na redemocratização do país, que começou toda aquela questão das pessoas que estavam exiladas, começar a poder voltar para o Brasil. Eu tinha alguns professores que eram magníficos, assim, que trazia luz para muita coisa, né? Eu vim de um segmento também cristão, evangélico, então vivia no mundo, né, ali, e a escola ela acabou me trazendo, e a gente também, dentro da igreja, a gente começava ali os debates políticos, né? Alguns à direita, outros ao centro, alguns com pensamento mais... Então a gente lá já, nessa tenridade, né, dos 14... 14, 15 anos, a gente já começava ali a criar um grupo de adolescentes, porque assim, terminava o culto, né, eu sou assembleano de berço, né? Ah, sim. Sou assembleano de berço. Então terminava o culto, as pessoas vinham, a juventude inteira praticamente, eu vou dizer a maioria, 80% vinha para minha casa. Então, a gente tinha seis garotos, né? Sim. Tudo uma escadinha, um ano de diferença um pro outro. Então, terminava o culto, né? Seja de domingo, seja dia de semana, o pessoal vinha para minha casa. E ali a gente tinha vários debates, né? E aí surgiram aí esses debates políticos, de ideias, de pensamento, um pensava de uma forma, do outro. E foi nesse caldo aí que foi amadurecendo toda essa nossa visão mais da sociedade. É porque até os 12, 14 anos, a gente não pensava em nada disso, né? Era mais, né? Era adolescência, era outro mundo, outra, né? A partir dos 14, 15 anos, aí sim começou até porque o país passava por uma discussão, porque antigamente a filosofia da ditadura, o trabalhador tem que trabalhar, o político tem que fazer política, né? Então, assim, não se falava muito. Isso não coincide um pouquinho com a época de você entrar para o mercado de trabalho também? Também. Aí nesse período, 14, 15 anos, o meu primeiro emprego, assim... Emprego formal? Foi no Supermercado Serrano, né? No Serrano. Legal. Supermercado Serrano. O Serrano era adolescente e fui trabalhar com eles, começamos lá de pacoteiro, descascando cebola. Entendi. Né? Quando era garoto, sempre trabalhamos também, porque a nossa vida nunca foi fácil, né? Então, quando garoto, 7 anos, a gente estava vendendo doce, tinha um carrinho em frente à antiga Polônia, a gente tinha um carrinho de doce ali, então vendia doce, amendoim, então saíam os trabalhadores da Polônia, que era muito, né? Chegou a ter 1.200 funcionários da Polônia, então nós vendíamos doce, então ganhava um dinheirinho ali, já fui engraxate de sapato, trabalhei na Doca de Santos, fui morar com um tio meu. Eita! Era adolescente, fui engraxar sapato lá na Doca de Santos, você Nossa! Imagina. Então eu já rodei muito quando garoto, e depois, né, com esses 15 anos é que começou, 14, 15 anos aí, começou o nosso envolvimento da discussão do país, discussão da sociedade, né? Querer entender um pouquinho mais a sociedade, conhecer um pouco mais a sociedade. E daí que vem todo esse nosso percurso até hoje, né? Eu me lembro de você, a primeira lembrança que eu tenho de você foi quando te conheci, que você bateu no portão da minha casa para pedir voto. E eu não me lembro bem a época, mas já faz um bom tempo. E você era do partido de esquerda, não sei. Eu fui vereador, fui candidato em 99, né, pelo Partido dos Trabalhadores. Com que idade? Eu tinha 30 anos. 29 anos aí. Eu acho que era menos, que eu também sou quase... Era uns 28, 29 anos aí. Né? Eu saí para vereador, mas eu acho que esse aí deve ser para prefeito, não? Você está se recordando? Eu acho que era. Acho que era para prefeito. Sim. Porque para vereador nós fizemos mais ali na igreja, no nosso reduto. As pessoas não nos conheciam politicamente, né? Sim. Então, não, mas era para prefeito mesmo. As pessoas não nos conheciam. Então, em 99, a minha base política foi mais a igreja, foi mais a juventude da igreja, foi mais
aquela base, né? Inclusive o Ramon, ele veio para a igreja, né? Ele se tornou evangélico. Por conta dessa influência dele se tornar evangélico, a gente já fazia discussões políticas, já tinha um caldo político ali na... Ramon Velasquez, estão falando aí. Então já tinha um caldo político ali, né? Já tinha uma discussão. Nós dentro da igreja, já discutíamos a questão política. E quando o Ramon ele se tornou, como ele falou, evangélico, batista e tal, isso fez com que nós nos aproximássemos dele, né? Entendi. E ele nos convidou para vir, e aí nós acabamos assumindo uma candidatura. Na verdade, vim mais para ajudar até ele, porque eu falei, um evangélico, cristão, prefeito, né? Para nós era uma honra, né? Então, e deu certo, ele ganhou a eleição. Nós acabamos ganhando também, que foi uma surpresa para todo mundo. O mundo político nem me conhecia. Então, de 15 vereadores que era na época, eu ganhei em quinto. Eu saí com 426 votos lá em 99. Né? Então, era 15 vereadores. Eu fui o quinto mais votado. Então, foi uma surpresa para o mundo político, né? Porque não nos conheciam. Era do mundo evangélico, cristão, né? Então, era outra base, né? Então, foi uma surpresa, né? Que já era também uma base, nessa época aí, 20 e tantos anos, 20 e poucos anos aí. Faz mais de 20 Já tinha anos. mais de uma década que você já vinha... 2000, fui vereador em 2000, então tenho 23 anos de política. Do primeiro mandato são 23 anos. 2000 eu comecei, né? O meu cargo de vereador, que eu ganhei, foi em 2000, né? Fizemos um mandato, assim, totalmente diferenciado, com propositura. Não sei se você lembra que nós trouxemos o coral de vozes e violões. Para mostrar o potencial que nós já tínhamos ali na Pedreira. Nós trouxemos o Clube da Árvore, que era para conscientizar as pessoas da importância do equilíbrio da natureza. Né? Então, assim, foi um mandato de muitos projetos, mais de 20 projetos. Como eu não tinha uma dependência econômica assim, né, grande, eu trabalhava na empresa, continuei trabalhando, isso na época do Brasil, na época, e continuei trabalhando, mesmo vereador, e nós alugamos um espaço onde a gente tinha lá aula de dança, nós tínhamos lá artesanato, onde a gente ensinava as pessoas na questão da geração de renda, de trabalho, né, educação física. Então eu investi muito embora um mandato só, 4 anos, nós investimos muito na questão realmente da sociedade, né, com vários projetos, e culminou no projeto aí, que foi o projeto que a gente sempre fala de 500 vozes, que era o nosso objetivo entrar no Guinness, né? Que ali foi um marco para a cidade. Né? Qual partido lá você estava nessa época, do vereador? Vereador, o Ramon nos chamou e eu vim, na verdade, para ajudar ele e tudo, então eu vim pelo Partido dos Trabalhadores na época. Né? Eu vim para ajudar o Ramon. Na realidade, eu tinha mais intenção de fazer o Ramon na época prefeito, até mesmo do que pensando em me reeleger, né? Vamos lá, o pessoal fala que o brasileiro tem a memória curta, é o que se fala, né? E você lembra um pouco dessa época, essa época esfuziante que era a década de 80, de 90 e 2000, principalmente essa década de 80 e 90, porque era a transição democrática que nós vivemos aí, com Osmar Santos, aquelas coisas todas, e as greves gerais. Ulisses Guimarães. As greves, você lembra disso? Como é que era na tua cabeça? Era menino, né? Naquela época, deve ser uma loucura, né? Era a transição da época, o regime de ferro, né? O regime militar, para democratização. E nós sempre nos colocamos ao lado da democratização do Brasil, né? Uma mentalidade já progressista. Então, assim, nós participamos de toda essa, né, direta já, toda aquela paixão de juventude, de querer um país democrático, um país onde as pessoas não tivessem medo de expor, né, aquilo que ele pensasse, não tivesse medo de sair na rua e ser abordado de uma forma truculenta, que achasse, né, porque infelizmente a gente saía na rua, mas saía com medo, né? Não que a gente era do mal nem nada disso, mas tinha que sair com documento, dependendo do horário que você saísse. Então a ditadura militar, ela trazia um certo receio, né? E nós já pensávamos na questão da democratização, e participamos de todos esses movimentos democráticos, da nossa forma, né, dentro do nosso segmento, dentro da nossa forma de enxergar o mundo também, né? Eu nunca fui extremista, nunca fui assim, sempre fui ponderado, né? Eu acho que isso é independente de ter um pensamento progressista, mas a gente sempre... Eu sempre penso na justiça social, né?
A minha visão é justiça social. Acredito na força do empreendedor, do empresário, mas entendo também que quem ajuda a fazer essa riqueza tem que participar dessa riqueza, né? Então esse equilíbrio entre capital e trabalho é o que é importante, você tentar tirar essas distorções, né, que existe aí entre capital e trabalho e essa injustiça que existe. O nosso país, se a gente for falar, nós viemos de um país escravizista, né? Um país que infelizmente matou muitos índios, depois escravizou os negros e depois foram os trabalhadores que, na década de 70, eu lembro que eu trabalhava na Polônia, os patrões, os supervisores, né, que hoje xingava as pessoas, não tinha respeito pelo trabalhador, xingava de palavras assim até de baixo calão, assim, e o trabalhador tinha que abaixar a cabeça, não tinha respeito humano, né? Sim. Então é nesse caldo que a gente começamos a nos posicionar de querer um mundo mais justo, um mundo mais fraterno, as pessoas tivessem respeito. Se você tem mais condições, você ajudasse mais para que a sociedade tivesse um equilíbrio. Eu sempre pensei nisso, uma sociedade equilibrada, onde não tivesse pessoas que tivessem demais e não tivesse pessoas que tivessem de menos. Essa coisa de falar do demais é difícil porque nós também ainda não acabamos com isso, né? Não, e vai ser um eterno. Né? Vai demorar um pouco até ele tentar chegar lá. Tem países que já atingiram, né? Você pega. Não, mas os grandes, os grandes já atingiram o equilíbrio social melhor, né? Países pequenos, menores do que o estado de São Paulo, etc. Não, mas não vamos por aí. Você não pode ter grandes desigualdades, né? Você não pode ter um cara ganhando aqui 100 milhões e outro ganhando R$1, né? Sim. Então, diante disso, nos últimos 4 anos, os últimos 5 anos, que a gente pode falar os últimos 5 anos, porque já passou um ano, né, do então ex-presidente aí, a gente viu essas coisas voltarem à tona depois de muita história, muita água que passou pela ponte, era Collor, era um monte de coisa que passou, a gente desagou no Bolsonaro e houve essas negativas todas, de que, por isso que a provocação para você lembrar um pouquinho dessa época, para as pessoas entenderem que, principalmente o jovem, né, esse que está na faixa dos 20, chegando aos 30 anos, entenderem que houve sim uma época em que você não tinha muita liberdade, em que você saía para a rua e podia não voltar, não é? Você participou de alguma greve? Como é que era isso? Eu estava na Polônia, então já tinha eu saí do supermercado Serrano, que eu te falei que foi meu primeiro emprego, né? Saí de lapadeiro, entrei ajudante, tal, ajudava ali, saí de lapadeiro e aí, inclusive através do Mauro, né? O Mauro foi meu padrinho para entrar na Polônia. Deu muito emprego o Mauro, né? Então o Mauro falou, Giovanni, aí eu fui para a Polônia em 90, eu entrei na Polônia. Final de 89 para 90 eu entrei na Polônia. Entendi. Então já tinha uma efervescência do sindicalismo, tudo, então participei ali, né? Tem o Jomar que era o diretor sindical, então nós participamos de todos esses movimentos, né? Depois eu fui pármico do Brasil, fui cipeiro, fui da comissão de fábrica, então sempre tive um papel de liderança onde eu passei, né? Então a gente passou por toda essa efervescência e sou um democrata convicto, porque numa democracia as pessoas podem se expressar. No regime ditatorial, embora eu peguei da forma consciente, né? Porque eu nasci em 67, então o regime começou em 64, mas a gente é criança, a gente não tem essa, né? A gente vive em outro mundo, né? A criança vive no Éden, vive no paraíso, vive na inocência, né? Então quando você começa a sua adolescência, começa a passar dos 15 anos, você começa a vir para o mundo real, para o mundo objetivo. Vou fazer uma provocação aqui agora, que é assim, você vem do mundo evangélico, você falou da vantagem de ser evangélico, porque lá atrás você é um cara diferenciado, porque você já discutia a situação social das pessoas e tinha esses encontros, você já tinha. Mas eu falei aqui de 4 anos atrás, ou 5 anos atrás, em que os principais atores aí, por incrível que pareça, foram os evangélicos. Foram esses que disseram que não houve que não houve todo esse processo de perda de direitos, que não houve a ditadura, que é tudo invenção da esquerda. Foram eles que ajudaram muito nisso aí. Como é que você vê isso, essa crítica até, o negacionismo?
não só pela pandemia, mas o negacionismo em si, pela sociedade, porque queriam que voltasse ao dito normal, que era antes de 64. Como é que você vê isso? Acho assim, como toda associação, igreja, sindicato, todo local, tem pessoas com mentalidades diversas. É claro que o evangélico, até por conta da pauta de costumes, que é uma questão que o Ciro, ele trouxe muito bem, o Ciro desmistificou essa questão. Sim. Porque as pessoas que não têm um conhecimento profundo ou não têm um conhecimento médio político, as pessoas se pautam por duas questões. Uma questão, pauta de costumes, e outra, pauta política. A pauta de costume é uma pauta. A pauta política é outra pauta. As leis é feita onde? Congresso Nacional. Sim. O Executivo, ele faz a gestão do recurso público para fazer com que um país se vá bem na saúde, na educação, na segurança, transporte, etc. Então, aqui você tem a gestão. Aqui você tem a pauta de costumes. Infelizmente, o que o político que quer mascarar, quer iludir, né, a camada menos intelectualizada, seja da igreja cristã, católica, da onde for, ele pega essa pauta de costume, que é uma pauta cara para nós, que nós defendemos essa pauta, e ele transforma numa bandeira política. Qualquer presidente, ele não pode fazer nada que não esteja pautado na lei. E quem é que faz a lei? O Congresso. É o Legislativo. Hein? Então, às vezes as pessoas, infelizmente, o debate presidencial, em vez de ele ser pautado essencialmente na saúde, na educação, na segurança, né, no trabalho, ele infelizmente se discute mais uma eleição pauta de costumes do que gestão pública. E aí, as pessoas mais incautas, as pessoas menos politizadas, as pessoas que não têm um conhecimento histórico do processo histórico humano, acaba se deixa levar. Né? E mistura, coloca tudo num pacote e sataniza. Ou seja, se você não aderir a essa pauta de costume, você... Entendeu? Então, infelizmente, é o que acontece. Mas tanto na igreja católica, na igreja evangélica, em qualquer religião, sempre vai ter as pessoas de pensamento também progressistas. Existem muitos. Né? É que às vezes, infelizmente, essas pessoas elas são mais polidas, elas são mais, vamos dizer, elas não querem ficar em debate, fazendo questionamentos que muitas vezes é inútil, entendeu? Porque se você já tem uma bandeira, seja de direita, seja de esquerda, para mim... Engraçado que você contextualizou uma coisa que é o nosso presente, né? Então, as pessoas podem ouvir você aí e dizer assim, pô, o Gilvan está falando do passado, mas não. Se nós formos olhar para a Câmara, para as câmaras, para o Legislativo, e principalmente da nossa cidade, a gente vai ver que esse olhar que você acabou de falar aí é status quo, né? É o que se faz lá. Então o que você tem é muitas vezes um vereador querendo ser o executivo, sem ser o legislativo, ele já quer ser o executivo. E ele colocando essa coisa, a falta de respeito, a falta de ética, que é o que a gente cobrou tanto, né? Como é que você olha? Parece que não evoluiu, né? Parece que esse debate que você colocou aí não é no passado, é um debate que tem que se fazer hoje, né? Infelizmente, a Bíblia até diz, né? O meu povo perece por falta de conhecimento. Então, quando as pessoas não têm um conhecimento da história, não têm um conhecimento da vida política, tanto do Brasil, nós precisamos pegar o descobrimento do Brasil, como se deu esse descobrimento no real, né? Depois nós precisamos ver quando entrou a escravidão no Brasil, e depois nós precisamos ver quando entrou governos democráticos e governos ditadores. Nós tivemos governos democráticos e governos ditadores. Né? E você olha a perspectiva do Brasil, a gente tem que conhecer a política passada para nós nos espelharmos no futuro. Para construir o futuro, você tem que conhecer bem o seu passado. Sim. Né? E além de você conhecer a história do seu país, né, tudo o que aconteceu no seu país, você tem que olhar nos países desenvolvidos e nos países até mesmo em desenvolvimento ou subdesenvolvidos.
Então tem que ter essa, para você fazer uma conjuntura. Né? Porque o que as pessoas querem? Esse negócio de direita, de esquerda, é para alimentar uma guerra. A grande realidade é essa. Né? As pessoas polarizam, né? A com B para se elegerem. Quando o que o povo quer de fato? Quer trabalho, quer dignidade, quer poder ter sua casa própria, ter seu carro. Você está falando como política, está falando um discurso político. Não é isso não, Noel. A grande realidade, as pessoas querem viver bem. Né? Entendeu? Tem uma casa própria, para não depender de um aluguel, às vezes fica desempregado, não tem como. Colocar o alimento na mesa, ter sua vida tranquila. Sim, mas aí quando eu estou falando essa pergunta para você, eu não estou falando especificamente do povo. Nós estamos falando das lideranças, do legislativo e do executivo. Principalmente do legislativo aqui, que confunde bastante, não é? Porque o legislativo nunca tem falta de dinheiro, tudo pode, tudo tem. Certo? Por quê? Porque é um cara que está lá para fazer uma função que se traveste de outra função e aí para ele está tudo certo. Quem tem que responder, no caso é o prefeito, o governador ou o presidente. Esses são executivos, são eles que fazem, né, que executam. E aí se o cara não tem esse tipo de compreensão e é eleito para uma Câmara, e aí? A Câmara é o espelho do povo. Nossa, agora... A Câmara é o espelho do povo. Agora doeu demais. Quando eu te falei que está lá na Bíblia, tá? Nós estamos num país cristão, está lá na Bíblia, meu povo perece por falta de conhecimento, certo? Então o que acontece? Muitas pessoas vêm sendo candidato a vereador, o que ele vai falar para o eleitor? Sendo vereador, vou arrumar a tua rua, vou fazer isso, vou fazer aquilo, quando a função básica de um vereador é fiscalizar o executivo, propor projetos de lei que não tenha custo financeiro para o executivo. E o que mais você vê hoje em dia? Eu acho um absurdo entrar um projeto de lei, tá, de um vereador que onera os cofres públicos. Ele não tem essa prerrogativa constitucional. Só que, infelizmente, como diz entre aspas, a plenária é soberana. E se a plenária é soberana, mesmo um projeto inconstitucional vai a plenário. Na minha opinião, não deveria ir. Mas se ele diz que ele traz dinheiro, hoje vamos falar aí, a Porsche, usei uma palavra inglesa, para dizer que assim, a grande vantagem deles, que eles se acham nessa vantagem, é que eles trazem recurso para o município. E aí, em se trazer recurso, eles dizem assim, bom, eu não sei se a frase seria essa, se a colocação, a didática seria exatamente essa, mas é a fala deles. Eu trouxe recursos, por que não se fizer? Eu tenho que rir, porque é uma coisa tão, sabe, não dá pra gente entender o vereador, ele pode fazer uma articulação com o deputado, só que tudo vai entrar no cofre do município. Sim, e quem tem a caneta para execução não é o vereador, não é o deputado, é o prefeito, é o governador, é o presidente da República. Sim. Agora, é claro, que se você tem um vereador, que ele vai lá, conversa com o prefeito, ele articula com o prefeito, vou trazer 1 milhão. Quais são as necessidades mais urgentes do município? Sim. Certo? Então, ele, junto com o prefeito, ele articula. De repente, ele tem lá na base dele uma rua, 2 ruas, tem umas melhorias. Não tem problema nenhum, o vereador, desde que ele busque o recurso lá do deputado, de uma emenda parlamentar. Realmente, ele pode trazer o recurso e pode indicar um projeto. Ele não pode executar o projeto. Se o vereador trouxe 1 milhão, se ele quer colocar nessa rua e o prefeito quer colocar naquela, o executor é o prefeito. O vereador não tem o poder de execução. Agora, é claro que um bom prefeito, numa articulação democrática, sim, certo? Vai conversar com ele, entra no acordo. Sim. A democracia, tá, é você convencer o outro do que o seu argumento é o melhor do que o dele. Sim. Ou ele convencer que o argumento seu é melhor do que o dele, sim, ou chegar no meio termo. Aí eu faria outras críticas, mas não vou fazer para a gente poder voltar lá atrás. Vamos voltar um pouquinho lá atrás. Naquela época em que você foi candidato a vereador, como é que as coisas... Que foi candidato, não, que você se elegeu vereador.
Não é? Foi a primeira tentativa? Primeira vez. Na primeira você já chegou lá? Primeira vez foi o quinto mais votado. E aí, como é que você fala dessa experiência? A primeira legislatura? Então, pra você ver, quando eu ia sair candidato, eu achava, Noel, pra você ver a nossa ideologia. A ideologia. A ideologia é a vontade, entendeu? Sim. A ideologia é a vontade e a imaturidade. Imaturidade. Eu achava que quando eu fosse vereador, eu teria uma varinha de condão. Tá? Eu teria uma varinha de condão, que Rio Grande da Serra ia ter ruas de ouro, ia ter, sabe, eu tinha uma... Tudo ia mudar. Ia mudar. Rio Grande tá ruim, eu me tornando vereador, Rio Grande vai virar da noite pro dia. Sim. Muita coisa melhorou. Falar nesses 23 anos, Rio Grande deu um salto grande. Sim. Mas não era tudo aquilo que eu achava que eu, como vereador, seria, né? Eu, como vereador, ia conseguir. É uma construção, na minha época, de 15 vereadores, de um prefeito, de um vice-prefeito, que tinha que trabalhar harmonicamente pela cidade. Sim. Tá? Isso não quer dizer trabalhar harmonicamente, que eu não poderia ser contra aquilo que eu achasse ruim, né? Criticar aquilo que eu achasse ruim. Mas, no meu entendimento, mesmo a crítica não pode ser pela crítica. As críticas têm que ser no sentido de fazer o outro enxergar aquilo que ele não está enxergando. Infelizmente, a política nossa está virando muito pessoal. Sim. Em vez de você fazer a política pensando num todo, você muitas vezes está pensando em você mesmo. Sim. E aí, muitas vezes você vai o quê? Para atingir o outro, você vai na pessoalidade do outro. Principalmente em Rio Grande, uma política horrível que nós estamos sentindo, principalmente nesses últimos tempos. Uma política que me envergonha. Eu, com 23 anos aí de política, eu me envergonho hoje, né, de ouvir algumas coisas de alguns atores políticos na nossa cidade, que não é política. Você pode ser contra, você pode contestar. Nós tivemos 4 anos aí que quase voltamos a isso, né? Assim, falando a nível federal. Nós quase voltamos à barbárie de novo, a ditadura. Como é que você olhou? Deixa eu te fazer uma pergunta aqui, voltando lá, já sei da tua primeira experiência. Essa experiência te levou a ser candidato a prefeito. Quer dizer, você não conseguiu como vereador, você falou, agora com prefeito eu vou chegar lá, é isso? Na realidade, eu vim ser vereador, mas com a mentalidade de executivo. Sim. Entendeu? Na verdade, eu vim pensando em realizar. É o que você falou. Às vezes a pessoa entra para ser vereador, mas a mentalidade dele é de executivo, entendeu? Não é de legislativo. Então eu tinha essa visão de executivo, né? E é tanto que no meu mandato eu investi muito, inclusive do meu próprio bolso, né? Ganhava como vereador, como eu trabalhava na empresa, não tinha dependência economicamente, então eu investia. Eu vou dizer que 80% do meu salário eu investia no mandato, entendeu? Sim, entendi. Porque eu já vim com essa visão executiva, embora eu queria ter mais um mandato de vereador, porque eu achava que um mandato só era muito pouco, eu tinha que consolidar o meu mandato de vereador. Só que o grupo político, o nosso trabalho era tão forte, era tão robusto, era tão pujante, né? Porque a gente investia, né? Sim. Que o nosso grupo político me pediu para que eu assumisse essa tarefa de ser prefeito. E numa conjuntura quase impossível. Era 15 vereadores, caiu para 9 vereadores. Sim. Você lembra, né? Lembro, né? Era 15 vereadores, caiu para 9. Então era conjuntura. Outra coisa, você tinha figuras, você tinha o Kiko, né, que era o presidente da Câmara, que era candidato, você tinha o governo, que era, na época, o Cafu, que ia ser o candidato. Então, quer dizer, você tinha toda uma força política, né? Entendi. Então foi nesse contexto, na verdade, eu queria, na realidade, ter mais um mandato, consolidar, mas aí o grupo político entendeu que eu tinha que assumir executivo. E eu tinha esse perfil, né? Entendi. Esse grupo político que você criou lá atrás, ele ainda permanece? Porque o seu irmão também é vereador, tal. Você teve até a sua esposa chegou a ser secretária de desenvolvimento também. Esse grupo seu permanece? Você tem um grupo por trás? Então? Sim, nós temos um grupo que a gente vem aí há 20 anos, né? Claro que um ou outro acaba tomando seu caminho, seu rumo, mas a gente procura sempre manter, né? A gente procura sempre aquelas pessoas que somam, que procura fazer um bom trabalho, que vem ajudar realmente a consolidar um projeto, porque eu vim para a política por um projeto, eu não vim para a política pensando em me enriquecer, ganhar dinheiro, não. Eu vim de uma forma ideológica, pensando no melhor para Rio Grande da Serra. É tanto que eu tive um mandato só, né?
esse grupo político entendeu, pela força do mandato, entendeu que eu deveria alçar um cargo maior, e nós acabamos então a partir daí assumindo esse desafio, porque como eu te falei, era 15 e caiu para 9, então olha o desafio. Aí você tentou o cargo de prefeito, não se elegeu, não me elegi, mas passou a agir no executivo. O que acontece? Nós não ganhamos ganhando, né? Então, sim. Nem sempre você ganhar, você ganha, né? Entendi. Então parece que eu estou falando meio controverso. Conversa de doido, né? De doido, mas na realidade, o mundo político ainda não me conhecia tanto, né? Não conhecia tanto, embora fosse vereador, fiz um trabalho enorme, mas como eu falei, a gente também pecou muito em alguns momentos na questão da comunicação. A gente não comunicava tudo aquilo que a gente fazia de forma insistente, porque só chega para o público se você, às vezes você faz uma ação boa, mas se você não propagar essa ação em ondas, ela não chega, né? E na minha concepção faltou essa comunicação estruturada, né? Não houve uma comunicação estruturada. Me lancei a prefeito, fui uma surpresa porque fiquei em terceiro, passei figuras, né? A Leonarda tinha sido o Cido Franco, o filho dela também tinha sido prefeito, né? Ela junto com o Copina, eu passei, fiquei em terceiro, né? Uma votação razoavelmente boa, né? Perdi para o Kiko e o Cafu ficou em segundo na época. Então, assim, não foi pouca coisa, sem estrutura nenhuma, com uma campanha de vereador, entendeu? Sem recurso nenhum. Logo depois, 2 anos, veio a eleição de deputado, nós apoiamos a Vanessa Damo. Sim. Ela foi a segunda mais votada em Rio Grande da Serra. Sim. Né? Primeiro foi o candidato do Kiko, né? que eu já era secretário, né? Nessa época. Sim. O Kiko, em 2007, o Kiko me chamou para ser secretário. Então nós fizemos, na época, a Vanessa, a segunda deputada mais votada em Rio Grande da Serra. E com essa questão, né? O Kiko nos chamou para compor em 2007, compomos a administração, fizemos um trabalho que eu entendo um trabalho muito bom, como eu te falei, trouxemos a ETEC, trouxemos a Massa Leve, né? Toda essa infraestrutura que tem em Rio Grande da Serra, que Rio Grande da Serra é tudo paralelo, né? Aí, desde o Rio Pequeno até a Vila Nilva hoje, nós participamos de todas essas conquistas que a cidade teve. Eu falei aqui pro Ramon, que esteve sentado aí onde você está, e a gente conversou, uma prosa muito interessante, mas eu falei para ele que ele era responsável pela cidade pensar a cidade. Pela primeira vez, com o PT na prefeitura e com todos os problemas que ele enfrentou. A gente tem que falar isso, a verdade é essa. Politicamente e a própria vida social da cidade. Mas ele teve essa ideia de mudar a praça, de criar um centro para a cidade. Veio o Kiko. O Kiko fez esse planejamento muito bem feito. O primeiro mandato do Kiko foi, acho que, um dos que mais desenvolveu a cidade, né? Nós começamos a pegar apego, ver um centro da cidade, começamos a ter um desenho do centro. Me parece que de lá para cá, esse desenho do centro não aconteceu mais, né? A gente não teve as reformas necessárias, a gente sabe que tem muitos problemas com os imóveis, etc e tal. Não aconteceu aquilo, mas o Kiko foi interessantíssimo. E você estava lá com ele, eu né? Acho que eu vejo esses governos que nós passamos, esses 2 governos, governos bons, entendeu? Porque você pega... É que falta ainda fazer a terceira parte do linear, para você estruturar melhor, né? Então, assim... todos os prefeitos que passaram... Lá fazia parte de um planejamento, quer dizer, vocês tinham um planejamento para 4, 8 anos? Sim, na realidade o que acontece? Todo prefeito, ele tem um planejamento. Agora o que acontece? Muitas vezes a coisa acontece, porque depende também da economia do país, depende dos recursos que o governo federal, que o governo municipal... Como a gente sempre fala, o município hoje, 70% ou mais... depende de receitas oriundas do governo federal e do governo estadual. Né? Sim. Você vê na gestão passada, nós tivemos 41 milhões do PAC. Sim. Foi todo esse viário aí, hoje, que é asfalto, que as pessoas às vezes não lembram mais. As pessoas, depois que você implanta, as pessoas esquecem. Mas a grande realidade era um sonho de infância nosso,
pegar lá da estrada do Rio Pequeno até a Vila Nilma asfaltada. E esse sonho foi concretizado. Então, eu diria o seguinte, foram mandatos de sucesso, certo? Em uma época que o país vivia uma comoção, né? Nós tivemos aí impeachment no meio disso aí, e mesmo assim vocês entraram no governo do Maranhão ainda produzindo, ainda fazendo, ainda crescendo. Isso aí você toma por planejamento ou foi uma gestão de ideias? Ali? Tudo é planejamento, né? Se você pensar hoje, o governo hoje ele tem um planejamento. A prefeita quer entregar a rodoviária, a prefeita deve entregar ali o nosso espaço em frente da prefeitura, que vai ser um espaço voltado ao turismo, né? Então, a prefeita ela tem o planejamento, ela quer retomar o viário dos bairros. Você viu que na Vila Conde ela asfaltou uma parceria com a Sabesp, é fato, mas tem o dedo da prefeita sim, tá? Porque o executivo que faz todas essas demandas junto à Sabesp, junto ao governo federal, ao governo estadual, certo? Sim. Se o governo não fazer essas ingerências, esses recursos não vêm. Então, a prefeita fez essas ingerências. Hoje você tem já a Vila Conde praticamente 100% calçada, praticamente, acredito que deva chegar a 100%. Você tem agora a Vila São João, e a ideia da prefeita futuro, é claro, não vou dizer que nesse mandato, porque falta um ano e pouquinho. Vamos fazer uma provocação aí especificamente sobre esse asfalto. Esse asfalto é um asfalto... eu tenho reclamações, porque também sou presidente do Condema, de que esse asfalto ele é poluente. Ele tem sobras, ainda tem resto de... Não é um asfalto que deveria estar sendo colocado lá. O que você fala disso? A realidade é o seguinte, a partir do momento que você tira as árvores e você coloca qualquer tipo de material, você está degradando. Não existe um desenvolvimento, né? Eu sempre falo, as pessoas até brincam, não dá para fazer omelete, você quer manter os ovos e quer fazer omelete, você tem que escolher. Você quer viver junto à natureza, né? Ou você quer fazer uma coisa, você vai afetar, mas você vai afetar minimamente aquilo que você precisa. É chamado desenvolvimento sustentável. Sim, mas você acha que ali, aquele material que está sendo colocado lá, dá para fazer esse desenvolvimento sustentável? Porque você veja bem, nós estamos falando aqui de um material que é poluente, que está no meio ambiente e que está do lado de água. Toda aquela região ali é uma região de alagados. Eu falo para você, é asfalto, certo? É um asfalto. A diferença ali, que foi colocado sobre os paralelos, é uma camada de uns 5 milímetros, certo? Então, assim, mas é um asfalto, não é um asfalto como qualquer outro asfalto. Veja bem, você vem de um outro governo, olha como as coisas são estranhas, né? Você vem de um outro governo que colocou assim... Asfalto em velocidade. Sim, mas sobre um planejamento, você mesmo falou, 5 milímetros em cima do paralelepípedo. O que o Maranhão colocou tem 4, 5 camadas, prepara, mas é diferente, né? Faz uma coisa... sim. É diferente. Agora, ali onde você está colocando hoje, em 5 anos você já vai ter a degradação. É diferente. Ou menos, né? É diferente. Ou menos. É diferente. Você tinha e aí você polui. É diferente. As pessoas têm que entender, não dá para tratar os diferentes iguais. Sim, não dá. Os diferentes tem que ser tratados igual, tem que ser tratado igual. Aí, cuidado, hein? Os diferentes têm que ser tratados diferente. Os iguais têm que ser tratados iguais. Tá? Nós tínhamos 41 milhões do PAC. Nós tínhamos um solo pobre, um solo degradado, e se não fosse feito camada de rachão, não fosse feito todo o escoamento de água, ter um investimento... Sim, você está falando da obra do Maranhão. Do PAC, que veio lá, o viário que veio do Rio Pequeno... Que tinha todo um até tratamento. A Vila Nilma. Não, que tinha todo um tratamento, né? Agora, nós estamos falando... Aí é sustentável, porque você tinha um tratamento que você veja bem. Não. Se você for pensar desse ponto de vista, o asfalto que está na Vila Conde é o mesmo asfalto que está lá. A diferença é a estrutura que tem. Por quê? Se o Maranhão, na José Belo, principalmente,
Guilherme Pinto Monteiro não tivesse feito essa estrutura toda... Uma obra fantástica. Você lembra que em governos passados em Rio Grande da Serra, lembra da casca de ovo? Sim, que... Tinha acontecido a mesma coisa. Eu morava na Vila Conde, barro e... Então você se lembra disso, não precisamos nem falar. Hoje, o que a prefeita fez? São locais que não tem esse problema de drenagem, é um local já consolidado, certo? Então, esse acordo com a Sabesp, né, houve essa melhoria, benfeitoria. Hoje nós temos a Avenida São Paulo sendo asfaltada, né? Então, e a nossa vontade é no viário, nas principais avenidas, principalmente que liga a passagem dos ônibus, o viário principal de cada bairro, é asfaltar. Porque o paralelo, você sabe que os carros não aguentam, né? Para você fazer manutenções, então e é o sonho de todo morador. A pessoa, o mesmo cara que é ambientalista, não sei o que lá, ele quer andar numa rua de asfalto, não quer ou não? Ou ele quer andar numa rua de barro. Se você perguntar para ele publicamente, ele vai dizer que não. Mas voltamos. Ele quer andar numa rua de barro. E de preferência, então, que ele desvie das árvores. Exatamente. A gente tem um problema aqui de discutir desenvolvimento em Rio Grande do Sul. Desenvolvimento sustentável. Exatamente. Você tem que agredir o mínimo a natureza, certo? Tentar conviver o máximo. Mas não tem jeito. Aonde chega o desenvolvimento, infelizmente, a natureza, de uma forma ou de outra, vai ser afetada. Agora, o que a gente tem que fazer? Não, né? Não, vai ser. Agora, o que a gente tem que fazer? Minimizar esses impactos. Deixa eu voltar um pouquinho lá atrás. Eu já falei de 5 anos e tal. Mas em 2020, comecinho de 2020 ali, a gente teve a pandemia. Entrou a pandemia, foi um revertério, né? Tudo, parecia que ia acabar o mundo, parecia que os negócios... Como é que você viveu essa época aí? Qual o seu sentimento como cidadão, como político? Nós passamos um momento difícil no Brasil. Acho que toda aquela... A Lava Jato, né, foi algo que nós inicialmente achamos muito bom, achamos maravilhoso, porque combate à corrupção, tudo. Então, inicialmente, falou, poxa, né? Só que depois nós percebemos, eu pelo menos, o que eu achei depois de tudo que aconteceu, é que na verdade foi uma grande armação, na minha visão, que envolveu inclusive braços, tentáculos internacional. Para quebrar o Brasil, O Brasil é um país formidável. Pode ser o maior país do mundo, se nós quisermos. Só que, infelizmente, as potências mundiais, eles guerreiam pelo domínio das suas colônias. A gente não pode esquecer isso. A mentalidade colonialista ainda existe. Você tá lá o Putin. Tá lá o Putin. Muito. Brigando por terra. Hoje você não briga mais por terra. Para tomar a terra do outro. Hoje você briga para fortalecer a economia. Hoje a briga é econômica. Para o país que tem o maior desenvolvimento, a maior capacidade intelectual. A briga você não briga mais por terra. Você briga por... Mas ainda tem... Mas antes também era por recursos, né? Mas era terra, né? Terra era ouro, né? Só que essa briga hoje não tem, a briga mais é econômica. Os territórios foram definidos, né? Então, só que tem alguns que ainda tem essa mentalidade, né? Então... Mas você não me respondeu. Como é que foi a pandemia? Como é que você... Então, foi triste. Você foi lá da Lava Jato, você ia culpar o Moro pela pandemia. A pandemia foi triste, foi um momento ruim para o país, né? Muitas pessoas doentes, muitas pessoas... Né? Foi triste, perdemos muita gente, né? Perdi um tio meu, muito querido. Então foi um momento ruim, fala a verdade, uma estagnação econômica, desemprego, né? Então é um momento até que eu, sinceramente, gosto até de deixar passar, sabe? Porque perdemos muitas pessoas queridas, né? Mas não foi um momento bom para refletir, para essa reflexão? Eu até acho que se não fosse por conta dessa reflexão toda, das perdas, etc e tal, nós não teríamos chegado a essa visão de sociedade que nós temos hoje. Né? Que lá atrás, até no debate da Lava Jato, nós éramos outro mundo. Parecia que nós éramos o país do futuro ainda. Se for pensar do ponto de vista positivo, porque em tudo tem um ponto negativo e um ponto positivo. Com certeza. Mesmo na coisa ruim, até você que é pastor, você tem que falar. Você tira... As lições estão aí, tem que ser aprendidas. A boa coisa
da pandemia, na realidade, é esse mundo digital, né? Então, hoje, a gente ia demorar 20 anos para a digitalização que nós estamos hoje. Hoje os professores têm recurso audiovisual, quer dizer, então houve um ganho, nós estamos entrando numa era digital. Você acha que isso 5G, a tecnologia. Então hoje o mundo ele está conectado. Eu falo com a pessoa lá na China, lá no Japão, o mundo está global, né, na questão tecnológica. Né? Então isso é algo que eu entendo que é algo bom, que pode trazer, se o homem não pegar isso, porque eu falo, infelizmente o homem cria coisas magníficas, maravilhosas, como também cria armas para a destruição da própria humanidade. Com certeza. Né? Então, se a gente pegar essa inteligência mundial, né, hoje a gente consegue sentar aqui numa mesa com todos os intelectuais do mundo. Numa mesa eu digo virtual. Sim. Né? Sim. Eu digo numa mesa, mas virtualmente eu consigo conversar com os maiores pensadores do globo. Então, se esses pensadores se unirem para o bem do nosso planeta, para o bem das pessoas, né, voltado para a melhoria do homem, eu acredito que a gente possa dar um salto de qualidade. E isso, na minha visão, a pandemia, ela adiantou esse processo. Esse processo que ia levar de 20 a 30 anos, chegou. Sim. Né? A entrada do 5G até 2030 vai ser obrigado, mesmo no Rio Grande da Serra, né? E nós estamos em 2023. Então o 5G vai ser fenomenal, né? Ele vai poder interligar coisas. Né? Então assim... Eu diria assim que, por exemplo, sou da área de tecnologia, então a gente diz assim, eu acho que a pandemia não ajudou muito nisso, não. Mas eu vejo por outro lado, eu vejo que ajudou as pessoas a se mostrarem mais, a terem um debate. Porque desde lá, da onde você vem do menino lá, o debate até chegar no candidato a prefeito, ao gestor e a hoje, esse debate era meio tolhido. A gente era bolhas, pequenas bolhas que discutiam. Por exemplo, a sexualidade da pessoa, o respeito pelo próximo, a ética, etc. e tal. Isso era uma coisa muito restrita, ou restrita à igreja ou restrita a um grupo. Com a pandemia, e as pessoas elas passaram a refletir mais sobre si. O medo da morte fez elas liberarem aquilo que elas têm de melhor ou de pior dentro delas. E aí se discutiu muito mais sociedade. Se discutiu, chegou-se a dizer até que o nazismo não tinha existido. Não sei se você lembra disso. Eu entrei em grupos que diziam isso. Tal. Que a Terra é plana, etc. E tal. Hoje você discute mais. Mas deu para você ver que o debate está sendo vencido pela realidade. A eleição do Lula mesmo é uma resposta a muito isso. Não é? Porque aquele cara que achava que, posso colocar esse cara de novo e nós voltamos para a ditadura, vamos, daqui a pouco, né? Porque o cara sempre faz é igual eu falo, o Hitler sempre falava assim pro pessoal dele, para ir para a guerra, para se matar, que eles iam ser líderes mundiais. Vai lá, se mata porque nós vamos ser líder mundial. Esse também falava das liberdades, vai lá e se mata porque nós vamos ter liberdade. Mas você via que na hora do cara dizer não para ele já não gostava. Então ele já não era. A verdade vem à tona de uma forma natural e as pessoas passaram a discutir isso. Tem gente que não aceita, tem outros que, né, aceitam e até acham que é normal, que seria normal. Mas você não vê que a pandemia trouxe isso, que é muito um fluxo, além da tecnologia, que óbvio que nós somos forçados a ir para a tecnologia, mas, por exemplo, Rio Grande, por exemplo, nós temos quase 95% de cobertura da região, que mudou também a característica da região. Muitos prefeitos que foram eleitos aí nessa época não seriam eleitos se fosse lá atrás. Você não tem esse olhar para a pandemia? Então, eu tenho um olhar que a partir do momento que começou o processo digital, né, que nós tínhamos o telefone, era primeiro o orelhão, que colocava fichinha, depois foi o tijolão que a gente usava, né? Sim, Você lembra? né? Depois nós tem o smartphone na tua mão. O smartphone hoje, você tem a nossa vida inteira está no smartphone, nosso banco, entendeu? Estou te filmando por um smartphone. A nossa comunicação. Então, Noel, na minha visão, essa revolução
Para mim é a revolução digital. É uma revolução do conhecimento. No smartphone hoje, você tem conhecimento de tudo. Antigamente nós precisávamos ir para a biblioteca de Ribeirão Pires para estudar, Noel. Você tem o acesso. O acesso à informação. Hoje, se você quiser, se a pessoa for autodidata, que for uma pessoa que queira buscar conhecimento, tá na palma da mão dele, sem ele sair de casa, deitadinho no sofá, na cama, sentado, no ônibus, no trem. Na nossa época era assim. Para nós adquirir conhecimento era 20 anos. 20 anos, pesquisando livros. Eu lia livro de história, assim, um atrás do outro, além de ler a Bíblia, né? Eu fiz teologia, sou um teólogo também. Mas eu lia muito livro de história, sabe, assim, para conhecer o mundo. Hoje está aqui, ó. Você vê filmes, você vê, sabe, várias séries políticas, de governos. Hoje o conhecimento está assim, ó, na palma da mão. Eu vou deixar você triste, né? A gente tem a pesquisa do IPESP, que é o instituto que faz essa pesquisa do que é mais acessado na internet brasileira, e quase que 80% do que é o entretenimento. Pesquisa, bibliotecas, essas coisas não são muito acessadas, estão lá para o último. Né? O entretenimento, música, fofoca, são os que são mais acessados. Aí eu volto a fazer a pergunta para você. Era preciso, eu me lembro de estar sentado o meu CEO, que é o Wellington, sentado na tua mesa, você era o secretário de desenvolvimento, eu disse para você, eu vou trazer uma empresa aqui, e essa empresa vai fazer 90%, eu prometi 90%, né? Nós somos além. Mas você não nota que daquela época para cá, Rio Grande da Serra mudou demais? Sim. A participação é muito mais efetiva das pessoas, mesmo que o acesso a esse tipo de informação está livre, mas não é muito procurado, né? Ele ainda se insere no debate político ou no debate histórico, vamos dizer, mas ele não se insere ainda no cotidiano das pessoas. Como é que você encara isso? Como é que você vê? Eu acho que a educação, né, tem um papel fundamental. A parte digital, a parte os professores, eles têm que ser um misto, entendeu? De lousa, mas tem que ser, essa aqui é uma ferramenta que veio para ficar. Boa ferramenta. Não adianta querer lutar contra ela. Você tem que usar ela da melhor forma possível, tá? Então eu acho que os nossos educadores têm um conhecimento na sua maior parte antiga, tal, mas na minha visão hoje precisa ter esse conhecimento antigo, que é essencial. Sim. Mas essa ferramenta aqui, ó, que nós estamos falando, estamos na frente dela, é a realidade atual e vai ser muito mais no futuro. Agora, cabe a nós, influenciadores, tal, fazer com que essa juventude vá buscar as fontes boas e não, como você falou, somente entretenimento, Facebook, Instagram. Né? Cabe a gente influenciar essa juventude que está vindo, esse pessoal, porque nós também fomos influenciados. Se eu estou hoje aqui, é porque lá na sala de aula eu fui influenciado. Sim. Eu sou fruto de uma escola pública. Tá? Eu não estaria aqui hoje. São duas coisas na minha vida que me influenciaram muito. Primeiro, a religião, porque eu nasci numa base religiosa. E depois, a escola. Entendi. É desses dois mundos que houve essa fusão da minha pessoa. Sim. E depois vem as experiências cotidianas, né, no dia a dia. Hoje eu falo para você, se a gente souber usar muito bem os influenciadores, os professores, as pessoas que fazem, que levam essa influência para outros, souber fazer as pessoas beberem nas fontes que precisa, tá tudo na mão. Veja que na minha época, eu falo para você, se eu tivesse acesso lá nos meus 15 anos, Noel... Nem vou falar. Né? Deixa eu te falar, você foi candidato a primeira vez a prefeito, se deu bem, né? Não foi eleito, mas se deu bem também. E aí, não teve mais vontade? Tinha uma história até que você seria vice em alguma época aí. Então, como eu te falei, nós tivemos... eu perdi pro Kiko, né? O Kiko fez um bom trabalho, né? Então eu entendi o seguinte, 2 anos depois ele me convidou, eu vi que a coisa, poxa, era aquilo que eu queria colocar, aquilo que eu queria trazer para Rio Grande da Serra, ele estava trazendo. Sim. Então eu falei, poxa, para que
eu ficar brigando só para ter poder, para falar, eu sou o prefeito, entendeu? Você sentiu que convergia para os seus interesses? Convergia. Eu falei, poxa, as realizações que eu pretendia, aquilo que eu queria, a mudança que eu queria trazer, ele estava fazendo. A saúde estruturou, fez muitas coisas, começou um desenvolvimento assim legal para a cidade. Entendi. Entendeu? Então eu me sentia na época contemplado. Sim. Ele me fez o convite e eu falei, entendeu? Eu vi que realmente ele estava no caminho certo. Quando a pessoa está no caminho certo, a gente tem que saber também entender que o nosso momento é fortalecer aquele projeto que está dando certo. Não é eu falar, não, tem que ser eu, se não for eu, ninguém joga. Pegar a bola e falar, ou joga comigo ou ninguém joga. Tá bom, então nesse primeiro momento, vou começar a provocar. É assim, nesse primeiro momento teve aí, você convergia para ele e tal, pá. Passou o Kiko, veio o Maranhão, que você também foi secretário dos 2 mandatos dele aí. E aí, houve o racha. Você saiu do grupo do Maranhão para entrar no grupo do que seria então o prefeito, o Claudinho da Geladeira. Nessa época aí houve o que foi? Divergência? Aquela conjuntura já não era mais a mesma? Na realidade, a política ela é muito dinâmica, né? E um governo de 16 anos, ele tem um desgaste natural, né? As questões políticas do momento, eles acabaram confluindo para que a gente tivesse um outro caminho, né? Houve, claro, questões de colocação que eu prefiro não falar, porque tem coisas que fica no passado melhor, né? Mas assim, chegou um momento que eu percebi que já não me cabia, já não era, né? O Claudinho, na época, eu tinha sido vereador com ele, tentei trazer ele para me ajudar a ser candidato a prefeito, tudo. E como ele brigava muito, falava, discutia e falei, poxa, vamos dar uma chance, né? Acho que vamos ver, porque a pessoa critica, certo? Na verdade, os 8 anos, os 16 anos ele criticando, oposição, tal. Sim. Né? Quantos mandatos, quantas tentativas de ser prefeito? Duas, né? Ele ficou, acho que 3, né? 3. Na terceira, né? Na quarta ele foi eleito. Então, assim, houve realmente um desentrosamento no finalzinho do governo. Eu entendi que deveria colocar minha candidatura a prefeito novamente. Sim. Né? Até pela conjuntura que nós vivemos, eu entendi. E eu lancei minha pré-candidatura. Só que aí entra a pandemia, entra toda a dificuldade, tudo. Eu repensei, junto com o nosso grupo, poxa, você não conseguia sair na casa, bater palma e conversar como eu estou conversando com você. Sim. Certo? O Claudinho já tinha sido vereador com ele, a gente já tinha, entendeu? Tido uma... Tá. Então, eu pensei o seguinte, poxa, essa pessoa a vida inteira criticou, falou, quem sabe, dando uma oportunidade, Sim. vai acertar, entendeu? Vamos falar então dessa oportunidade. Você subiu para o palanque do Claudinho, desceu do palanque do Maranhão, da Marilza, subiu no palanque do Claudinho. Mas aí, você foi um dos primeiros que abandonou o barco do Claudinho. O que houve aí? Não, eu não fui um dos primeiros, nós fomos o único a sair, o último a sair. Essa é a realidade, nós não fomos o primeiro, não. Teve a Maria José também, que saiu, também era secretária, não era? Não, houve vários episódios. Infelizmente, assim, infelizmente, eu falo, às vezes a pessoa... O que aconteceu, cara? Às vezes a pessoa fica na oposição, tacando pedra, a vida inteira tacando pedra, dizendo o seguinte, se fosse eu, faria melhor. Sim. Se fosse eu, resolveria o problema. Se fosse eu, transformaria a cidade numa... Você entendeu? Se fosse eu. E aí o seguinte, vamos dar uma chance para essa pessoa? Foi o que aconteceu comigo, vamos dar uma chance. Porque infelizmente entendia que era um governo que já tinha cansado, houve alguns acordos não cumpridos, certo? Houve alguns acordos não cumpridos, tá? Palavras dadas e não cumpridas, eu resolvi lançar meu nome para prefeito. Entrou a pandemia, toda a dificuldade, o Claudinho vinha brigando há 3 mandatos, 4 mandatos para ser prefeito. Vamos dar uma chance. Vamos somar. Eu sou uma pessoa de grupo, sou uma pessoa de time. Certo? É tanto que eu fiquei praticamente 16 anos, né? 14 anos. Sim. Sou uma pessoa de time.
Mas com o Claudinho demorou quanto para sair do bar? Olha, eu vou sendo sincero aqui para você, eu fiquei 3 meses com o Claudinho. Foi muito pouco. Não, nós ficamos mais, tá? Ficamos, acho que foi 8 meses, quase um ano. Sim. Mas na verdade, no 3º mês, eu percebi que não ia virar. Sabe aquela desilusão? Sabe aquele negócio que você fala, caramba. Você pôs os pés no chão, é isso? É que você vê a realidade, porque a pessoa vem com humildade, a pessoa vem com uma, sabe, assim... Pra mim, o Claudinho, ele tinha que ser o prefeito de Colatina, na minha visão. Tá? O prefeito de Colatina. O padre lá, lá não dá pra comparar. Ele tinha que ser... Aquele é de outro planeta. Não é de outro planeta. É que, na verdade, as pessoas às vezes usam máscaras. Certo? As pessoas dão uma de humilde, as pessoas dão uma de coitadinho, as pessoas dão uma... Só que quando você dá o poder, elas viram um leão, elas viram um urso, elas viram... Certo? Então, infelizmente... ele não podia perder a essência. Tinha que ir pra rua mesmo, plantar que nem o Colatina fazia, sabe, tá junto. A gente ele ia lá para tirar fotinho. Nós íamos, eu fui lá pro PS ia pintar as secretarias, ia fazer. Ele ia lá só para tirar fotinho. Então, assim, não era a essência. O Claudinho teve um impeachment do Claudinho, que foi impeachmentado 2 vezes. E tudo por divergências administrativas. E a gente olha assim, por divergência administrativa, ele não roubou nem nada, mas ele teve divergências, ele não respondeu aqui, não respondeu ali, etc e tal. E o que a gente nota claramente, ouvindo as outras pessoas falar e indo lá na história para ver, é que faltou o entrosamento do Claudinho com a Câmara. Então, eu tentei aconselhar o Claudinho a não comprar essa briga com a Câmara, né? Falei, Claudinho, os vereadores não querem, a Câmara está bem no local que está. Mas ele foi vereador por quantos mandatos, meu Deus? Não aprendeu nada? É uma pessoa que foi vereador por 3 mandatos e não gostava de vereador, não gostava da Câmara, não gostava do Legislativo. Não gostava? Não gostava. Não é forte isso? Não, porque, veja bem, eu me torno prefeito. Tudo bem, eu queria tirar a Câmara, mas a Câmara não quer, a maioria da Câmara não quer, eu vou chegar para a população... Era o meu desejo como prefeito. Só que eu tenho que respeitar o legislativo. A cidade tem que estar unida num propósito de fazer com que o desenvolvimento chegue para a população que precisa. Tá. A primeira coisa que ele fez, comprou uma briga com o legislativo. Sim. Certo? Várias vezes eu disse, Claudinho, tudo bem, era uma campanha sua, tudo. Embora eu não concordasse, sendo sincero, não concordava em tirar a Câmara do lugar. Nunca concordei. Certo? Nunca concordei. Após eu falei, Claudinho, não vai comprar essa briga. Até porque nós tínhamos lá embaixo a EMEI Central. Você quer fazer um complexo da educação? Faça na EMEI Central, que está lá praticamente abandonado. Sim. Certo? Para que comprar uma briga, uma Câmara boa, uma Câmara acessível? O município tem que ter um bom executivo e tem que ter um bom legislativo. Senão, não tem que trabalhar junto. Tem que ter um prédio que a população cadeirante, que o deficiente, que as pessoas... que tem algum tipo de mobilidade, possa chegar. Você lembra a Câmara onde que era? Sim. Subia 18 degraus, 20 e poucos degraus. Hoje a Câmara está num lugar privilegiado, está num lugar bonito. É bonito a gente chegar lá na Câmara e ver um espaço daquele e dizer, esse é o nosso legislativo no município. Agora, uma pessoa que foi 3 mandatos de vereador e achar que os vereadores tinham que voltar lá para aquele prédio antigo, é um absurdo, Noel. Desculpa. E eu tentei demover ele desse absurdo. Sim, entendi. Infelizmente não tinha jeito. Bom. É tanto que no terceiro mês eu fui me afastando, porque eu falei, poxa, não entendeu o que é política, não entendeu o mundo político. Tá? Mesmo estando lá dentro por 3 legislaturas, 3 candidações. Outra coisa que eu vou te falar. Ele ganhou pelo Podemos, um partido de centro-direita, ali, um partido light, um partido que comunga em várias vertentes. Um centrão. Certo? Eu disse pro Claudinho, ele veio me perguntar, Claudinho, não vai pro PSDB. Pegue o grosso seu, joga no PSDB. Certo? O governador era do PSDB. Joga o grosso político seu no PSDB, certo? E deixa passar a eleição. O governador ganhou, você vem pro PSDB. Não tinha problema. Você não acha que, assim, olhando daqui da onde eu estou, como munícipe, como cidadão, sabe que tem uma coisa muito estranha aí? Porque, veja bem, você foi um que saiu de um lado para ir pro lado dele, e para compor esse palanque,
não é? Veio a vice-prefeita Penha Fumagalli, também foi pro lado dele, fizeram lá. Vocês foram os ganhadores. Não importa se foram por 300, 400, 500 votos, não importa. Vocês foram os ganhadores. Quando pegaram essa... Aí você vê um monte de gente saindo, indo embora. Ele perde o mandato e aí entra a Penha. Então, aí, veja bem, você vê que os próprios vereadores que foram eleitos nesse palanque divergem entre eles. Como é que você explica isso? O palanque todos quebrou, foi isso que aconteceu? Não, cada um pro seu lado? O Claudinho, ele não teve habilidade nem no executivo e nem no legislativo. O Brasil é uma democracia de coalizão. Boa. Certo? Sim. Democracia de coalizão. Você vê o presidente Lula, ele elegeu com um terço lá da Câmara. O que ele fez? Composição. Sim. O pessoal que estava do outro lado, ele trouxe, ele tem maioria hoje. Os projetos que ele quer, passa. O Brasil é um governo democrático de coalizão. Sim. Qualquer prefeito que entra numa prefeitura, a primeira coisa que ele tem que fazer, conversar com a Câmara Municipal. Trazer uma harmonia entre o Executivo e o Legislativo e o Judiciário. Um município confragado entre Legislativo, Executivo e Judiciário é um município que não vai para frente. É um município que vai estagnar. É raro no município acontecer o impeachment, né? É raro, muito raro. Dos 400, quase 400 municípios aqui de São Paulo, a gente não tem uma história, é um ou outro. Não é? Se você for olhar para os 4 mil do país, aí é mais difícil ainda ter o impeachment. E aqui foi tão fácil. Inabilidade. Eu falo para você, em relação à Câmara, orientei, não me ouviu. Em relação ao partido, falei, fica no Podemos, coloca o seu grosso no PSDB, certo? Lá na frente o Garcia ganha, você vai pro PSDB, faz um acordo com o cara, beleza. Essa é a arte da articulação e da negociação. Existia uma briga no palanque de vocês entre a atual prefeita Penha Fumagalli e os vereadores e o Claudinho? Infelizmente o Claudinho, aquela capa de humildade, quando ele sentou na cadeira, se desfez. Sabe? Você é o segundo a falar essas coisas aqui, viu? Aquela capa, aquela máscara da humildade, quando ele sentou na cadeira, eu vi coisas assim, sinceramente, que me entristeceu muito, dele chegar na prefeitura, entrar na prefeitura e rebaixar a menina atendente ali da entrada do gabinete. Nossa. Sabe que humilhar a pessoa na frente das pessoas? Não, você não fez isso. Absurdo, sabe? Coisa assim que isso, eu falo pra você, no terceiro mês eu comecei a me afastar. Porque eu comecei a ver coisas assim que eu falei, é absurdo. Bom, por conta disso, por conta do Claudinho sair e de ter a nova prefeita ser a sua vice, veja bem, é a vice, estava no palanque. Ela tem dentro da Câmara, que quem saiu foi o Claudinho, na Câmara continuam as mesmas coisas. Ela tem adversários lá que a tratam de forma pejorativa. Eu mesmo já protocolei uma reclamação para você, uma vez, sobre um vereador que falava que a prefeita abria as pernas, desqualificando a prefeita pelo fato de ser mulher, desqualificando a prefeita por ser humano, xingando a própria... E estavam tudo no mesmo palanque. O que você vê? Qual é a relação que você vê aí? Você vê alguma relação? Ou você vê só falta de informação? Como é que é? Olha, infelizmente, para tristeza nossa de cidadão rio-grandense, né? Rio-grancerrense, como diz o Ramon. Rio-grancerrense, o Ramon. Rio-grancerrense. Isso. A nossa Câmara atual, ela, infelizmente, por alguns atores, tá? Tem excelentes vereadores, a gente não pode generalizar, como nós não devemos generalizar nada, certo? Mas alguns atores ali na Câmara, que no meu ponto de vista, não deveria estar lá mais. Já deveria ter entrado uma comissão de ética, já deveria ter acontecido cassações, porque você pode ser oposição. A crítica é saudável. É salutar. É necessário. Qualquer governo precisa de uma boa oposição. Qualquer governo. Porque é a oposição que vai nortear o governo. Certo? Agora, o que não pode é a política da ofensa pessoal, da ofensa à família, da ofensa à religião, da ofensa às pessoas. Essa política pessoal de ofender as pessoas, você
é o Satanás e eu sou Deus. É assim que está acontecendo em Rio Grande. É muito por aí. Né? Eu sou o bonzinho, eu tenho a auréola de anjo e você tem o chifrinho do diabo. Sim. É isso que está acontecendo em nossa cidade. Né? E se a gente for ver mesmo, não é nada disso. Sim. Nada disso. Né? As pessoas criticam, eu vou te falar. O eleitor não quer saber de críticas, ele quer solução. Ele quer ver o problema dele solucionado. Não importa que o vereador é de posição ou de situação. Quando vier a eleição, a reeleição, ele vai perguntar: o que você fez? Ah, você só criticou, e daí o que você trouxe? Né? No seu mandato, qual foi o projeto de relevância, o recurso de relevância, o trabalho de relevância que você fez? Então, a crítica pela crítica, sem trazer os recursos necessários, sem trazer a contribuição para o desenvolvimento do município, para mim, e eu entendo que para os eleitores, não vale nada. Bom, o Claudinho foi embora, né? Foi cassado, embora eu veja que o espírito claudiano está por aí. Até achei um espaço aqui para ele. A gente vê que alguns vereadores defendem, ainda falam que foi um golpe, etc e tal, e por isso essa celeuma toda. Mas ele saiu, ele foi embora, e quem assume é a Penha Fumagari. Você está na prefeitura, não é isso? Sim, sou secretário executivo de gabinete. Qual é o futuro? Como é que você viabiliza? Na Rio Grande da Serra? Sim, como é que você olha o passado, que era um passado que parecia promissor, e o futuro, que agora está na mão da Penha Fumagari? É claro, quando a Penha assume, tem todas as dificuldades, porque a cidade, até a aceitação, né? A cidade ficou muito turbulenta, todo o processo de cisão, ela causa feridas, ela causa traumas, né? Mas eu entendo que esses traumas foram superados, hoje você não vê mais, é mais no mundo político que se discute. Sim. A população, o eleitor em si, ele quer saber para onde está indo a nossa cidade. E eu vou te falar, em um pouco mais de um ano, a prefeita tem norteado a política da nossa cidade. Os grandes problemas que nós tínhamos uma dívida milionária lá no cemitério. Impagável. A prefeita foi lá, fez o acordo com o Ministério Público, está levando as benfeitorias lá para o cemitério, certo? E resolveu essa questão. Hoje você não tem. O Mirante, que já estava aí vários anos também, tenho certeza que ela vai conseguir, pelo menos a primeira etapa, entregar, fazer com que aquele espaço seja um espaço voltado ao turismo, vai ser um espaço que realmente vai começar a desenvolver a cidade no sentido turístico. Aquelas obras do projeto passado, as obras do projeto Kiko Maranhão, você acha que vão ter um fim? Nesse primeiro ano, nesse primeiro mandato, a etapa do Mirante, né, eu entendo que ela concluirá, que até o ano que vem, eu entendo, é a forma como eu vejo pelo andamento, pelo que a gente acompanha. A rodoviária, entendeu? Você não... A rodoviária eu acredito que ela vai conseguir o ano que vem também, esse é meu entendimento, tá? Sim. Fora isso, ela está calçando aqui a estrada do Caracu, uma parte, a aclimação, né? Orquídeas, hortência, Parque América, tem muita obra lá no Parque América. Sim. Então eu entendo que até a Avenida São Paulo, que ela começou agora, né? Essas obras da Sabesp que eu já falei para você. Então eu entendo o seguinte, a Penha começou agora a fazer isso assim, ó, decolar. Sim. Tá? É claro que falta pouco tempo, vamos colocar 1 ano e 2 meses. Mas eu tenho certeza que nesses 1 ano e 2 meses, ela vai surpreender muitos aí. E eu te digo, se a população der um voto de confiança para ela, na minha forma de ver, tá? Se confiarem na pessoa dela, pela capacidade, pela luta que ela tem, pelo amor que ela tem pela cidade, na minha visão, eu acho que ela vai surpreender muito positivamente a nossa cidade. Esse é o sentimento que eu tenho. A gente está ali perto, que acompanha o dia a dia dela. Ela chega às 8 horas e ela vai 7 horas se brincar até mais tarde.
Então é uma pessoa que trabalha muito, uma pessoa que corre atrás, sabe? Aquele sentimento de pertencimento. Sim. Poxa, eu nasci nessa cidade, eu cresci nessa cidade, eu quero entregar o meu melhor para a cidade. É isso que ela gosta. Bacana. Essa presença tão diária, cotidiana nas redes sociais é mais ou menos parte desse planejamento. Sim, hoje não tem jeito. Hoje as redes sociais, o mundo digital, quem não usar essas ferramentas, infelizmente pode, como diz, né? A pata bota um ovo grande, não canta, ninguém sabe. A galinha, a garnizezinha, bota um ovinho pequenininho, sai cantando, todo mundo viu que a garnizezinha fez barulho. Então as redes sociais hoje é fundamental. A prefeita tem que realmente fez uma obra, tem que estar nas redes sociais, tem que levar. Eu falo, um erro que eu tive. Eu, hoje, graças a Deus, me sinto uma pessoa de sucesso, porque cheguei até aqui vindo, né, como eu te falei, minha origem, Sim. da onde eu vim e onde eu estou hoje. Acho que nós entramos para a história de Rio Grande da Serra, né? Entramos já para a história de Rio Grande da Serra. Então, assim, eu vejo que ela está no caminho certo, por esse amor, por essa dedicação, e está usando bem as redes sociais, que é fundamental hoje, né? Quem não usar as redes sociais... Não... Bacana. Voltando aqui vamos deixar a Penha de lado, vamos colocar para o Gilvan de novo, para a gente já ir finalizando, que já temos quase 1h30 de conversa, o negócio foi feio. Deixa eu te falar, e aí? Foi pré-candidato, virou trabalhando para a prefeitura aí no executivo, etc e tal, e agora os planejamentos, vai voltar para ser candidato de novo? Tem algum planejamento para isso? O que você está pensando? Hoje já que o ano que vem é eleitoral, né? Nós estamos num time, né? Nós estamos num time. O meu irmão é o terceiro ano, o terceiro mandato, né, de vereador. São 3 anos aí, né? E assim, hoje eu estou no governo da Penha, né? Sou um soldado lá para ajudar o nosso município e a nossa prefeita. Então, assim, é que eu sempre falo, se a carruagem passar, eu monto. Se ela não passar, Noel, eu estou para ajudar o município, a nossa prefeita. Eu sou um soldado, entendeu? Do nosso município e da nossa prefeita. Bacana. Então, estou para construir, estou para dar o meu melhor, como sempre fiz. Né? Eu durmo hoje com a consciência tranquila que eu mais contribuí com esse município do que até ganhei. Tive muitas percas, até pessoais. Porque às vezes as pessoas só olham a gente, secretário, vereador, mas não sabe do... Nem vou falar do salário, que é tão comentado na Câmara. Você entendeu? Então, só que as pessoas muitas vezes não sabem também que não tem as perdas também, né? Sim, tudo na vida, nada é maravilha. Gilvan, foi fantástico, foi muito bom ter você aqui, a gente conversou bastante, uma das prosas mais longas da gente, né? Já está com quase 1h30. Deixa eu te falar, vou abrir para você fazer as considerações finais e te agradecer pela presença, querido. Eu quero agradecer a você, ao seu programa, né? Para mim foi uma honra vir aqui, você que é uma pessoa que a gente já tem um relacionamento de longas datas, né? E eu acho importante, esse trabalho que você está fazendo um trabalho histórico, que talvez você mesmo não saiba. Porque daqui a 100 anos alguém vai estar assistindo isso aqui, ó. Né? Você já foi, eu já fui. Sabe, era um sonho meu, quando era vereador lá atrás, ter feito esse trabalho que você está fazendo. Que é entrevistar as pessoas que de uma forma ou de outra contribuíram com o município. Sim. Não importa se ele foi um gari no município, se ele foi um trabalhador liberal, um advogado, se ele foi um prefeito, um vereador. Então você, a dona de casa, eu vejo aqui que você entrevista a dona de casa. Né? Gosto muito. Então, assim, é um programa que eu, sinceramente, fiquei muito apaixonado, porque era algo que estava dentro de mim, né? Não tive oportunidade pela nossa trajetória. Mas ainda é tempo, pô. Só não, hoje eu me contemplo no seu trabalho. Você está fazendo um resgate legal, que eu acho que é bom pegar as pessoas mais antigas, os mais novos, fazer um registro da cidade. A cidade é muito rica, Rio Grande é rica. Sim, demais. Só que às vezes as pessoas não conhecem a riqueza que a cidade tem. Sim. Né? Nós temos artesãos maravilhosos. Sim, cantores, artistas. Nós temos demais. Né? Em todos os segmentos nós temos pessoas fantásticas. Sim, com certeza. Né? E o seu programa dá voz às pessoas. Então, obrigado. Então essa é a minha gratidão por você estar fazendo esse programa. E eu vim aqui exatamente porque entendi o trabalho que você está fazendo, um trabalho light, um trabalho tranquilo. Então é um prazer meu estar aqui. Obrigado, Gilvan. Curta
Já dando seu like, compartilha para os seus amigos, se inscreva no canal, acione o sininho para novos vídeos.